Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia! Hoje é 17 de março de 2021 e está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. A entrevistada de hoje é Mônica Valente, psicóloga de formação, dirigente sindical e petista, secretária executiva do Foro de São Paulo. Essa organização, fundada em 1990, sempre sob constantes ataques da extrema-direita, é a principal articulação da esquerda latino-americana. A história e a ação dessa entidade serão os temas do programa de hoje, com nossa convidada. Também abordaremos a nova conjuntura do subcontinente, onde os ventos parecem voltar a soprar à esquerda. Perguntas à nossa convidada poderão ser feitas através do YouTube ou do Facebook. Basta anotar as questões na área de bate-papo. Desde já agradeço aos que participarem, especialmente os que o fizerem, contribuindo com o Superchat ou se tornando membros pagantes do canal de Opera Mundi no YouTube. Bom dia, Mônica, e muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, Breno. Eu é que agradeço o honroso convite de poder falar do assunto que eu mais gosto de falar, que é sobre o Foro de São Paulo, do qual eu sou secretária executiva desde 2014. Obrigada pela oportunidade. Vamos começar por uma pergunta básica. O que é e como nasceu o Foro de São Paulo? Bom, o Foro de São Paulo, primeiro, ele é uma articulação de partidos políticos. Ele junta partidos políticos progressistas, de esquerda, comunistas, nacionalistas, que têm em comum a oposição ao neoliberalismo e ao imperialismo. Ele nasceu em 90, logo depois do chamado Consenso de Washington, da chamada queda do Muro de Berlim, e a iniciativa foi do presidente Lula e do presidente Fidel para reunir partidos políticos e organizações políticas que se opunham àquele ideário do Consenso de Washington e, portanto, se opunham ao neoliberalismo e que buscassem uma ação conjunta na América Latina e no Caribe contra essa ofensiva neoliberal que, naquele momento, era muito forte. E continua, né? Claro. O Foro de São Paulo tem poder de comando sobre os partidos associados? Não, o Foro de São Paulo, como eu disse, ele é uma articulação de partidos políticos. Ele só trabalha na base do consenso, ou seja, quando todos os membros, que já são mais de 120 partidos na nossa região, quando todos esses partidos estão de acordo com as suas resoluções, com as suas diretrizes de trabalho. Então, exige um trabalho fortíssimo de construção da unidade, porque há uma diversidade, uma pluralidade muito saudável e, portanto, ele não tem o poder de enquadrar ninguém, de determinar nada para nenhum partido político, até porque cada situação em cada país adquire uma característica própria. Mas temos coisas em comum muito importantes, como é o que eu te falei, essa postura antineoliberal, e que depois, a partir de 98, com a eleição do Hugo Chávez na Venezuela, também ajuda os partidos políticos, seja os que estavam no governo, seja os que ainda não estavam, a formular políticas e propostas concretas de enfrentamento ao neoliberalismo nesse mundo latino-americano e caribenho, e frente também ao imperialismo, que nunca cessou esses anos todos. Pode haver mais de um partido por país filiado ao Foro de São Paulo? Pode sim, e há. Aqui no Brasil há vários partidos, além do PT, o PCdoB, o PCB, o PSB era membro até pouco tempo atrás, depois eles saíram, e em cada país há vários e vários partidos, porque como nós não temos vamos dizer, um centralismo democrático, o que nos une é a oposição ao neoliberalismo e a construção de alternativas nesse sentido. Então, há vários partidos em diversos países, muito mais do que um partido, que tem identidade com esse ideário. Então, no caso, por exemplo, do Uruguai, como do nosso campo só há um partido político que é a Frente Ampla, mas é composto por vários outros setores, é uma frente partidária,
quem participa do foro é a Frente Ampla, sem prejuízo de cada um dos partidos que a compõem também acompanharem. Mas, por exemplo, na Argentina, há 4 ou 5, na Colômbia, 4 ou 5, na Venezuela, no Chile, no Brasil, a maioria dos países tem entre 4 e 5 partidos membros do foro. Lá no site do foro, pode ser visto país a país quem são os partidos que são membros do Foro de São Paulo. Pode até haver situações de partidos que são governo e partidos que estão na oposição e ambos pertencerem ao foro. Sem dúvida. Já houve, quando nós tínhamos um maior número de governos desse campo progressista e de esquerda na América Latina, e o papel do foro nesses casos, é lógico que há divergências e opiniões diferentes, muitas vezes, entre o partido que está no governo e o partido que não está no governo, e o papel do foro sempre foi buscar construir unidade, buscar o consenso, ajudar na construção da unidade, respeitando vamos dizer assim, as diretrizes de cada um dos partidos e dos atores, sejam eles partidos do governo ou partidos que não estão no governo. Como é o mecanismo para um partido poder entrar no Foro de São Paulo? Olha, ele pede filiação, membresia, né, como nós dizemos em espanhol, à Secretaria Executiva, mas esse processo ele tem que ser precedido por discussões em cada país. Então, os partidos que já são membros do Foro de São Paulo naquele país precisam estar de acordo com essa nova filiação. É feita uma discussão nacional entre os partidos membros do Foro naquele país. Depois é feita também uma discussão na regional, nós temos 3 regionais, Regional Sul, Regional Andina e Regional Mesoamericana e Caribenha, e depois vai para a plenária anual do foro, que agora nós estamos sem fazer por conta da pandemia, pelo menos não presencialmente, é provável que esse ano façamos uma virtual, e lá é aprovado. Então, é um processo também de construção de consenso, porque às vezes não há consenso no país ou na região, e enquanto não há consenso, a discussão segue internamente. Um partido pode ser expulso do Foro de São Paulo? Em tese, pode, né? Nunca aconteceu exatamente de ser expulso, mas se algum partido toma alguma decisão contrária aos princípios do foro, que são esses princípios antineoliberais, antiimperialistas, de solidariedade, cooperação, etc., pode ser questionada a posição desse partido nos âmbitos de discussão regional ou continental, e também pode ser proposta, não exatamente uma expulsão, mas pode ser proposto um afastamento, seja ele temporário ou não. Como tudo é sempre na base do consenso, a gente busca fazer com que esse também não seja um processo de sangrar o foro ou o partido político. Há um profundo respeito pelas opiniões de cada partido político, sem abrir mão, evidentemente, das nossas diretrizes e da essência do Foro de São Paulo. Nesses mais de 30 anos do Foro, nunca houve um caso de expulsão? Olha, houve um mal-estar que acabou por resultar no afastamento de um dos partidos do grupo de trabalho, que é o grupo executivo, mas não afastamento e muito menos expulsão do foro, que foi numa época o Partido Socialista Argentino, que era e é membro do foro, inclusive é um membro fundador do foro, que em 2013, se não me falha a memória, na eleição do Maduro, um dos seus líderes, não foi a decisão do partido, mas um dos seus líderes deu uma declaração contra o Maduro, dizendo que preferia indicar o voto no outro candidato que disputava a eleição naquele momento, que tinha identidade com o imperialismo, com o neoliberalismo, que era o Capriles. Então, essa discussão foi feita no âmbito do grupo de trabalho, se recomendou e o partido aceitou que eles se afastassem temporariamente do grupo de trabalho, que é o órgão diretivo, mas nunca houve uma expulsão, e também porque não foi uma decisão do Partido Socialista Argentino, foi uma declaração de um dos seus líderes, que inclusive 2, 3 anos depois acabou se afastando também
do partido. E o Partido Socialista Argentino, ainda que é um dos casos em que o partido é membro do foro, mas não faz parte do governo do presidente Alberto Fernandes, eles mantêm a sua opinião sobre os caminhos argentinos, participa do Foro de São Paulo, mas não está no governo do presidente Fernandes. Inclusive, disputaram as eleições com candidatura própria. Mas eles se encontram no campo do antineoliberalismo, então eles governam regiões e cidades importantes e se mantêm nesse campo da elaboração de propostas de inclusão social, de recuperação do papel do Estado, de um papel do Estado com preocupações com a maioria do povo e tudo mais. Nesse tempo todo, nunca houve uma dissidência do Fórum de São Paulo para criar uma entidade paralela, como é tão tradicional na esquerda latino-americana? Sim, sempre há, Breno, porque é óbvio que numa entidade plural, numa organização plural, como somos nós, há partidos que talvez preferissem, em alguns momentos, preferissem uma organização partidária internacional mais identificada com suas próprias diretrizes estratégicas, com a sua própria ideologia. Então, sempre há, vamos dizer assim, eu não diria dissidência, porque os partidos são do Foro de São Paulo até quando eles quiserem ser. Ninguém obriga a ficar, não há sanções, como eu disse, né? E sempre há discussões entre os partidos políticos de criação de outras organizações, como uma Quinta Internacional, houve essa discussão. Enfim, sempre há esse tipo de coisa, o que é normal na esquerda e no mundo. Não tem nenhuma novidade nisso. Mas nunca foi criado um Fórum de São Paulo do B? Não. Quer dizer, um fórum paralelo. Até agora, não. E eu duvido que haja, porque esse ideário do Foro de São Paulo, ele tem uma força muito grande, né, Breno? Esse da defesa da solidariedade, da cooperação, do multilateralismo e principalmente da integração regional, que é o mecanismo e a política que eu vejo mais, vamos dizer, consistente de você ter uma inserção soberana nesse mundo globalizado que respeite as decisões e as necessidades de cada um dos povos, sem abrir mão, é lógico, da sua autonomia, da sua soberania, mas que possa enfrentar esse mundo novo, que cada vez mais fica mais complexo com a crise do capitalismo. Então, essa ideia da integração regional, da cooperação, da solidariedade e do multilateralismo é muito forte. Se houver alguma outra organização partidária que abrace isso, pode até ser criada, mas para que criar se já temos nós do Foro de São Paulo? Nós vamos convidar essas pessoas a virem, esses partidos a virem conosco. Regionalmente, os partidos que pertencem ao Foro, que estão associados ao Foro, são do México para baixo ou há organizações partidárias dos Estados Unidos e do Canadá? Não, partidárias do México para baixo. Isso foi uma decisão desde a fundação do Foro de São Paulo em 90, 91, que seria uma organização latino-americana e caribenha. É lógico que, como uma organização regional, nós temos muitos amigos e amigas, não necessariamente partidos políticos, mas também partidos políticos de outros continentes que são convidados, participam dos nossos eventos, seminários e do próprio encontro anual. O Partido da Esquerda Europeia, por exemplo, é um deles. O Partido Comunista da China também sempre participa. E uma série de outros partidos, a Frente Polisário, do Saara Ocidental. Há vários partidos de outras partes do mundo que têm identidade com esse ideário, lógico que adequando as suas realidades, e que participam como, vamos dizer, amigos. Uhum. Mas, para ser parte do foro, tem que ser da região latino-americana e caribenha. Agora, com o surgimento ou fortalecimento de uma esquerda nos Estados Unidos e um pouco menos no Canadá, não seria o caso de ampliar regionalmente o fórum para todas as Américas? Esse seria um debate importante a ser feito. Até esse momento não está colocado.
Mas se ele tiver colocado... E nós temos relações, né, com, por exemplo, grupos parlamentares e de partidos nos Estados Unidos e mesmo no Canadá. O Partido Comunista Canadense é nosso amigo fraterno, participa dos encontros anuais. Mas, por enquanto, ainda não se colocou, porque também se trata... Tem um processo político importante nos Estados Unidos, que nós não sabemos muito onde que vai dar o crescimento e o surgimento dos socialistas democráticos, seja através da figura do Bernie Sanders, mas de outros referentes, a Alexandre Ocasio-Cortez e outros referentes estadunidenses, mas, por enquanto, não rolou. E eu acredito que também porque tem como você diz, como nós somos considerados os inimigos mortais pela extrema-direita, fazer parte ou se aproximar do Foro de São Paulo supõe uma capacidade, vamos dizer assim, de uma abertura, né, de ideias que talvez ainda não esteja colocada. Mas o próprio processo político e a luta latino-americana e caribenha e as transformações que podem ocorrer nos Estados Unidos e mesmo no Canadá, transformações políticas, surgimento, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, do Black Lives Matter e outros movimentos desse tipo, podem fazer com que essa questão esteja na ordem do dia também para essas organizações partidárias. É importante dizer que o Foro de São Paulo é uma organização de partidos, não de movimentos sociais e populares, embora tenhamos muitas relações com esses movimentos, evidentemente. Eu sei que é difícil ter esses números de cabeça, mas quantos são os partidos associados ao Foro de São Paulo e em quantos países esses partidos estão no governo? Olha, o número de partidos é cerca de 120 partidos e no governo eu não sei, assim, precisaria atualizar, mas há partidos membros do Foro nos seguintes governos: na Argentina, como eu falei, na Bolívia, o MAS e PSP é um partido do Foro de São Paulo, atualmente é presidido pelo ex-presidente Evo Morales, eles são governo com o Lúcio Arce. No México, em Cuba, na Venezuela, no Chile não somos governo, evidentemente, mas o Partido Socialista Chileno, quando estava no governo, é membro do Foro de São Paulo, e principalmente na época da nova maioria, que o Partido Comunista também estava no governo da Michelle Bachelet. E agora estamos disputando no Equador, com o Andrés Arauz, que é do movimento Revolução Cidadana, era o partido Aliança País, que foi tomado pelo Lenin Moreno, que traiu a causa equatoriana e do Foro, e eles criaram esse novo movimento, que é o Revolução Cidadana, do qual faz parte o Andrés Arauz. Também houve outras experiências de partidos, como partidos que foram governo a Cuba, né? Lógico, nunca podemos esquecer também, de né? Frente Sandinista. Nicarágua, Frente Sandinista, Frente Farabundo Martí, de El Salvador, é membro do Foro, governou Salvador por 2 mandatos, El Salvador por 2 mandatos. No Panamá, o PRD do Panamá fez parte do governo do Torrijos, se não me falha a memória, o filho, né? O Martim Torrijos. O Martim Torrijos, República Dominicana também, quando estava dirigida pelo Leonel Fernandes e depois pelo Danilo Medina, do PLD e Partido Dominicano dos Trabalhadores. Então, agora, os países onde nós estamos recuperando, vamos dizer, a direção dos partidos e os governos, além da Argentina e do México, Bolívia e Equador. Mas tem muitos processos eleitorais aí pela frente. O partido pelo qual concorre a Verônica Mendonça, do Peru, ele não é do Foro? Ele é do Foro. Ali, no caso da atual frente, onde está a Verônica Mendonça, ela, nas últimas eleições, ela concorreu por uma coalizão de partidos chamada Frente Ampla, que era uma coalizão de partidos, não era um partido, portanto, nunca fez parte do Foro, mas no âmbito da Frente Ampla,
havia partidos que eram membros do foro, como o Partido Socialista Peruano, e outros partidos que fazem parte do foro. O Terra e Liberdade, que é um partido que é parte do foro e foi o partido pelo qual a Verônica, inclusive, garantiu sua inscrição eleitoral, porque ela era a personalidade jurídica que eles necessitavam. Agora, essa nova coalizão, que chama Juntos por el Perú, se não me engano, tem partidos que fazem parte do foro, como é o caso do Partido Socialista Peruano e do próprio partido cujo nome me escapa agora, da Verônica Mendonça. Faz parte do foro. Mônica, o foro é dirigido por uma secretaria executiva. É um grupo fixo de partidos que compõe a secretaria executiva? Olha, a secretaria executiva é um órgão meramente executivo. Quem cuida da secretaria executiva, desde seu nascimento, é o PT. Então, o Marco Aurélio Garcia foi secretário executivo, depois o Walter Pomar, depois do Walter, eu. Mas ele não tem um caráter de secretaria-geral, não toma decisões, apenas executa o que o grupo de trabalho, que é um conjunto de 30 partidos, mais ou menos, com pelo menos dois representantes de cada país, toma as decisões e a Secretaria Executiva executa e encaminha. E no âmbito das 3 regiões que eu comentei, a regional do Cone Sul, a regional andina e a Mesoamérica e Caribe, também existe um grupo de trabalho local, tem um partido que é responsável pela Secretaria Regional, que cuida dos assuntos daquela região. No caso do Cone Sul, é a Frente Ampla do Uruguai, no caso da região andina, é o pessoal da União Patriótica da Colômbia, e no caso da Mesoamérica e Caribe, são os companheiros da Frente Farabundo Martí de El Salvador. Quais que são as principais atividades da instituição ao longo do ano? Olha, tem mudado bastante e acho que até positivamente, apesar de todas as tragédias humanas que nós estamos vivendo nos nossos países, com essa pandemia e os governos, especialmente aqui no Brasil, né? Aqui é um caso trágico mesmo. Mas com a pandemia, antes da pandemia, nós tínhamos um encontro anual, que era um encontro muito concorrido de discussão das principais diretrizes de ação do foro, que é uma ação basicamente de incidência, tentativa de incidência nas realidades locais através dos nossos partidos políticos, em torno das teses consensuadas no Foro de São Paulo, que eu já resumi algumas delas, e um momento também de intercâmbio entre os partidos políticos, movimentos sociais, populares, e com o país que cedia o encontro, que geralmente tem de 400 a 500, a depender, até 1.000 pessoas. O último encontro que nós fizemos na Venezuela tinha mais de 1.000 pessoas, né, do mundo todo e também da própria Venezuela. A partir e além disso, sempre tivemos algumas atividades regionais, seminários, interlocuções com movimentos sociais, buscar incidir nos governos e nos organismos multilaterais que a gente tinha construído, como a Unasul, a CELAC, o Mercosul mais participativo, que era um ponto alto da política dos governos progressistas aqui da nossa região, e sobre o qual o foro, obviamente, tentava incidir com seminários, atividades, cumbres paralelas, em todas esses órgãos multilaterais, que são órgãos de governo. O foro, enquanto tal, não participava, lógico, porque é um foro uma organização de partidos políticos, mas havia cumbres paralelas, onde os movimentos sociais, os partidos políticos participavam. Agora, na pandemia, e também nesse novo quadro latino-americano, com relação a esses organismos multilaterais, que eles estão, vamos dizer assim, de certa maneira, desincentivados pela atual conjuntura, por hora, porque nós vamos mudar isso em breve. O Foro de São Paulo tem se caracterizado por atividades que têm a ver com seminários, conferências virtuais, isso a gente já fazia antes, acompanhamento eleitoral, como é o caso do Equador, foi o caso da Bolívia. Nesse fim de semana houve eleições primárias em Honduras,
havia representantes do Foro de São Paulo acompanhando as eleições primárias. Esqueci de falar de Honduras, quando o Partido Livre, através do presidente Mel Zelaya, antes do golpe militar, que foi o primeiro golpe em 2009 aqui na América Latina, o tirou do poder, já era membro do Foro e dirigia aquele país. Então, houve eleições primárias, nós acompanhamos agora nesse último domingo, e agora, nesse ano, nós temos algumas atividades importantes da pauta do Foro. Aproveitando, posso fazer umas propagandinhas aqui, Breno? Uma coisa que nós definimos na reunião do corpo diretivo, que é o grupo de trabalho, é uma discussão que é preciso atualizar e difundir, que é a discussão e as informações sobre as vacinas cubanas. A gente abre a televisão, está lá falando da Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Johnson, e Cuba tem um desenvolvimento biotecnológico e na área de saúde sobejamente conhecido no mundo todo, para além das ações das brigadas médicas deles, mas tem um desenvolvimento biotecnológico, assim, avançadíssimo, apesar de todo o bloqueio que eles sofrem, e estão desenvolvendo 4 e agora a 5ª vacina. Então, uma das coisas que nós resolvemos fazer, e é isso a propaganda, dia 25, vamos fazer uma conferência com os cientistas... 25 de março, Mônica. 25 de março, isso, semana que vem, 10 horas, uma conferência onde os cientistas cubanos nos vão falar dessas 4 vacinas, o atual desenvolvimento tecnológico e técnico dessas 4 vacinas, em que ponto que estão. Uma delas está bem avançada, está em teste fase 3. E por que nós queremos fazer isso? Porque Cuba expressa um sentimento de solidariedade e humanismo para com o mundo e os povos muito relevante. E que, se não formos nós do Foro de São Paulo que damos visibilidade para isso, informações para a opinião pública, ninguém dará, pelo contrário, nós não vamos conseguir espaço na Globo, porque, inclusive, essa coisa da AstraZeneca que está acontecendo em países europeus, parece que tem um componente de disputa empresarial aí nessa história de ser ou não induzir a coagulação. Então, isso é uma coisa que a gente resolveu fazer dentro da nossa campanha contra o bloqueio, que se chama Bloqueio Não, Solidariedade Sim. A outra coisa é a paz na Colômbia, que é importantíssimo. Vai fazer 5 anos do acordo de paz esse ano. A situação colombiana é uma situação gravíssima de assassinato de lideranças de movimentos sociais e populares, para além de assassinato dos ex-combatentes da guerra insurrecional, que fizeram um acordo de paz há 5 anos. O tema da CELAC, que nós queremos incidir sobre a CELAC, agora que nós temos um partido que é o Morena, que é membro do Foro e que é o partido do López Obrador. Então, nós queremos incidir sobre a CELAC do México. Vamos fazer uma atividade sobre os desafios que a CELAC tem na América Latina e no Caribe. E agora, também sobre a Unasul, né? A Unasul, ela foi desativada pelo governo Lenin Moreno, e esse ano, a partir da vitória que certamente se dará no dia 11 de abril do Andrés Arauz, nós também queremos fazer uma atividade lá, uma espécie de renascimento da Unasul, uma cumbre paralela, uma comemoração junto com os movimentos sociais, inclusive o presidente Evo Morales, da Bolívia, está criando um movimento que é o RUNASUR, Unasul de los Pueblos, o que é uma coisa muito legal, muito relevante. Então, essa é a programação de trabalho que nós temos nesse ano, além do acompanhamento eleitoral, que esse ano teve, final do ano, Bolívia, vai ter Equador, Chile, Peru, Honduras, no fim do ano. Uma última pergunta ainda sobre as questões organizativas do Foro. Qual é a diferença entre o Foro de São Paulo e uma nova articulação que surgiu recentemente, que é o Grupo de Puebla? Qual a diferença e como se relacionam as duas articulações? Bom, nós somos uma organização de partidos políticos. Puebla é uma organização de pessoas, de lideranças. Quando o presidente Lula saiu do governo em 2010, 2011, nós tínhamos uma situação de muitos ex-chefes de Estado. Tinha o Lula, Pepe Mujica, acho que o Rafael estava para sair. Enfim, havia vários que já estavam cumprindo seus mandatos, não iam poder se candidatar ou não se
recandidatariam, e nós mesmos tivemos a ideia, no âmbito do PT, que era importante ter um grupo com esses líderes, ex-presidentes e ex-referentes, porque eles têm muito peso, quer dizer, eles tiveram experiências governamentais importantíssimas, acesso à informação, desenvolveram políticas, andaram pelo mundo, debateram com os líderes do mundo todo, que seria importante ter um grupo com esse perfil que fosse fluido, flexível e que reunisse essas lideranças. Naquela época não deu certo, mas acabou dando certo agora, que é, na verdade, o Grupo de Puebla, que é composto por essas pessoas e outras referentes. Por exemplo, a Esperança Martínez, que é uma senadora paraguaia da Frente Iguaçu. A Frente Iguaçu é um partido membro do Foro de São Paulo, e a Esperança, como senadora, ela está no Grupo de Puebla, e assim com vários outros nomes. E, além disso, Puebla tem outros nomes, e ex-presidentes e lideranças, que não são de partidos, nem foram de partidos, alinhados ao foro. É o caso do ex-presidente da Colômbia, Ernesto Samper, que é um líder importante, e é importante que ele faça parte do Grupo de Puebla, embora ele não comungue com todas as teses antineoliberais e anti-imperialistas do Foro de São Paulo. Ele é um defensor da paz, da soberania da América Latina e do Caribe, foi um dos presidentes que mais investiu no Acordo de Paz da Colômbia, também não deu certo, mas o Grupo de Puebla, ele comporta esse perfil, além de ser um grupo para além da América Latina. O Zapatero, ex-secretário, ex-primeiro-ministro da Espanha, compõe. Então, são perfis diferentes, nós nos relacionamos com eles, nós sempre como Foro de São Paulo, e vários deles que fazem parte de Puebla e fazem parte de partidos do Foro, também fazem essa ponte. O Evo Morales, a Esperança Martínez, o próprio presidente Lula, e vários outros que são de partidos políticos que são do Foro de São Paulo, mas lá eles estão como pessoas físicas e lideranças importantíssimas Do do Brasil mundo. estão o ex-presidente Lula, ex-presidente Dilma e outras personalidades, né? Tem o Aloysio Mercadante, faz parte, o Celso Amorim, ex-chanceler do Lula, faz parte. Deixa eu ver quem mais, do que eu me lembre de brasileiros, mas o ex-presidente Lugo faz parte, o ex-presidente Morales, o ex-presidente Samper, o Marco Minami, que é um dirigente partidário chileno, cujo partido, o PRO, faz parte do Foro de São Paulo, mas o Marco Minami é uma das pessoas que está lá e é um dos membros da pequena coordenação executiva deles, né? Bom, acho que deu para ficar claro o desenho organizacional do foro. Agora eu queria entrar em alguns temas políticos que são importantes, penso. Primeiro deles, qual é que é a definição programática e ideológica do Foro de São Paulo? Como anunciou o Cabo Daciolo na campanha de 2018? O objetivo é criar a URSAL, a União das Repúblicas Socialistas da América Latina? Não, não é nosso objetivo. Como eu disse, e você mesmo abriu o programa dizendo, a direita, a extrema-direita, sempre busca carimbar e caricaturizar as organizações legítimas que nós construímos ao longo dos anos na nossa luta contra as ditaduras, etc. Mas o Foro de São Paulo, ele tem uma identidade programática. Primeiro, como eu falei, são princípios, não são exatamente, não é um programa como a gente discute, por exemplo, o plano de reconstrução e transformação do Brasil. Vamos fazer isso com a economia, isso com o agronegócio, isso com a economia familiar. Eles são princípios, e a gente conseguiu fazer em 2017, num esforço assim, que eu chamaria de glorioso, porque construir a unidade na esquerda não é simples, né, Breno? Você sabe bem disso. E esse esforço foi de criar um conjunto de ideias consubstanciadas nesses princípios, mas também na experiência de governo, dos governos progressistas e de esquerda que nós tivemos de 98 até 2015, e que deu no que resultou num documento, que são linhas gerais de um programa, que se chama Consenso de Nossa América, em oposição ao Consenso de Washington.
Esse é um documento... Outro dia eu estava relendo, a gente tem sempre que reler esse documento, porque, inclusive à luz das mudanças geopolíticas do mundo, e que a pandemia trouxe, mas não só a pandemia, e ele continua bastante atual. Então, ele tem uma parte de diagnóstico dos nossos problemas como América Latina e Caribe, e aponta algumas orientações, algumas diretrizes estratégicas no campo da economia, no campo das políticas públicas da saúde e da educação, no campo da cultura, no campo social. Esse é o documento que mais se aproximaria de um programa e que, vamos dizer assim, eu qualificaria esse programa, se é que a gente pode chamá-lo de um programa ideológico, eu o qualificaria como um programa profundamente antineoliberal, porque tem propostas concretas alternativas ao neoliberalismo, e, obviamente, anti-imperialistas, né? Fazia tempo que não se falava em imperialismo, né? E, de uns anos para cá, pela própria ação do Trump, que nos ajudou muito nisso, mas não foi só o Trump, ficou mais evidente para a opinião pública e para a esquerda progressista o que é, de fato, o imperialismo. Toda a ação bélica, de golpismo, etc., etc., do chamado Deep State estadunidense. Mas eu chamaria o Consenso de Nossa América como o que mais se aproxima de um programa ideológico, embora não é vamos dizer, um programa ideológico, tradicionalmente falando no termo. Um pouco mais de marketing, Mônica. Se as pessoas quiserem ler esse documento, imagino que o fórum tem um site. Qual é o endereço do site? Foro São Paulo, sem o tio.org. Lá está o Consenso de Nuestra América em espanhol e em português. É um novo site que nós estamos terminando de atualizar agora por ocasião para a produção do programa colocar na tela. www.foro-saopaulo.org. Vou botar aqui no chat privado, aí a nossa produção coloca na tela. Para quem quiser anotar, já está na tela. Isso. E ali se pode encontrar documentos do foro, agenda, programação. Documento, agenda, o Twitter do foro. É um bom endereço para todos que querem acompanhar a atuação da esquerda na América Latina, ter entre os favoritos. Breno, desculpa, é Foro de São Paulo. Vamos corrigir então, pessoal. Corrija aí. Foro de São Paulo. Foro de São Paulo.org. Tem o D. É que no e-mail não tem o D. Isso, agora sim. Perfeito. Esse aqui é o endereço para quem quiser acompanhar as atividades do foro, sua programação, seus documentos e ler esse documento importante, que foi um esforço de elaboração que envolveu vários partidos, né? Exatamente. Durou um ano. Chama Consenso de Nuestra América. Isso. Tá bom. E tem o Twitter também, que é um mecanismo pelo qual a gente expressa com maior agilidade as opiniões do Foro de São Paulo sobre os fatos mais candentes. Tá bem. Qual é o endereço do Twitter do Foro de São Paulo? É Foro de São Paulo, @Foro de São Paulo. Foro de São Paulo. Isso, São Paulo também, sempre sem os acentos, tá bem. Mônica, houve uma primeira onda progressista na América Latina, grosso modo, entre 98, com a eleição do presidente Chávez, e 2016, com a queda da presidenta Dilma. Mas desde então, e já antes, praticamente todos os governos de esquerda da região perderam eleições ou foram derrubados por golpes de Estado, com exceção da Venezuela e da Nicarágua, além de Cuba, claro. Uruguai, El Salvador e Bolívia resistiram até 2019, mas também caíram nas mãos da direita, embora de forma temporária, no caso boliviano. O que levou ao relativo sucesso da ofensiva conservadora nesse período? O que permitiu essa situação em que a esquerda foi colocada em escala continental na defensiva? Olha, Breno, a primeira coisa que eu diria é que, evidentemente, nós tivemos, durante aquele período, alguns equívocos e alguns erros, inclusive, de analisar o que os adversários
de classe nosso e vinculados ao ideário neoliberal e imperialista estavam fazendo. Quer dizer, nós estamos ocupados em governar muitos dos nossos países, com todas as tarefas de governo que são super complexas, e como partidos políticos, e até mesmo como o Foro de São Paulo, talvez não tenhamos atentado para os movimentos que os adversários do nosso ideário estavam organizando e preparando. Mas eu queria chamar a atenção de uma coisa, Breno, que se você prestar atenção na forma pela qual houve esse retrocesso, essa ofensiva conservadora, na maioria dos casos foi por mecanismos de força. Não foi assim, com exceção, talvez, da Argentina em seu momento, e eventualmente do Chile, nos outros lugares, Honduras foi um golpe militar, Paraguai foi um golpe parlamentar, Brasil, não preciso nem falar como é que foi todo o processo, Bolívia em 2019, com o resultado eleitoral. No caso do Equador, o Lenin Moreno foi para o outro lado, era inimaginável, mas ele foi e abraçou todas as teses do Guilherme Lasso, que agora vai concorrer efetivamente com o Arauz. Então, foram todos, a maior parte da contraofensiva, ela foi com mecanismos não foi assim, normalmente perdemos as eleições dentro de regras mais ou menos democráticas e tal. É lógico que houve lugares onde nós perdemos a eleição mesmo, não há que como a Argentina, por exemplo. Como a Argentina, não há que, não vamos negar isso, mas eu quero chamar a atenção, porque qual a importância de perceber isso? É que, no momento seguinte, agora, que a gente pode chamar de uma volta de uma ofensiva mais progressista no nosso subcontinente, também se deve ao fato de que os nossos povos, os povos e dos países resistiram ao ideário neoliberal. Talvez não com esse nome, mas resistiram aos seus efeitos. Veja o tema do estalido social no Chile. Por que teve aquela mobilização multitudinária contra o mecanismo das aposentadorias, que é o primeiro país que aplicou o consenso de Washington até o talo do ponto de vista da previdência social? Foi um estalido social contra as políticas educacionais privatistas, mesmo na Bolívia, no Equador. Então, houve e há resistência popular ao ideário neoliberal, ou a pelo menos os seus efeitos. No Peru, a mesma coisa, o Equador, a Colômbia, com todo o problema da violência paramilitar e governamental, há resistência. Então, combinado com aquilo que eu falei, que foram os mecanismos de força utilizados contra os nossos governos, e com erros nossos, é óbvio. Você acha que, de alguma maneira, em muitos países, a esquerda foi de Woodstock e a direita veio de Chicago? Pode ser. A esquerda, ela, às vezes, eu sempre me lembro mas isso é uma brincadeirinha boba, de uma música do Raul Seixas. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu era inocente, pura e besta, né? A esquerda, às vezes, é muito inocente em muitos casos. Aqui no Brasil, a gente pode falar de cátedra, né? Não são erros de traição do nosso ideário, são erros, muitas vezes, de ingenuidade, de erros de avaliação política, lógico, né? Que também nós cometemos, ninguém advoga que nós fizemos tudo certo. Mas eu quero chamar a atenção que há resistência dos povos, e essa resistência, ela está, pouco a pouco, se transformando em alteração da correlação de forças. O caso do Equador, o caso da Bolívia. Eu já vou emendar uma pergunta para você seguir adiante. Você acha que está em curso uma segunda onda progressista na região? Já dá para dizer isso? Olha, Breno, eu não gosto de usar essa categorização de onda progressista, fim do ciclo progressista, porque quando a gente começou a perder, seja lá por que motivo for, ou por eleições ou por golpes e quejandos, havia um monte de intelectuais que dizia: acabou o ciclo progressista na América Latina, como se isso fosse uma lei da natureza. Tem um ciclo progressista, ele acaba e vem um ciclo direitista. Não é uma lei da natureza.
Então, eu não gosto de qualificar como fim do... Nesse momento, é lógico que daqui a 10, 20, 30 anos, nós vamos poder fazer essa análise. Agora, você decretar no meio do processo histórico é meio complicado, na minha opinião. Mas eu diria isso que eu estava falando para você, e reforço. Há um desconforto e uma luta de resistência importante dos nossos povos, pelo menos contra os efeitos do neoliberalismo, que é o caso desses países que eu citei, Chile, Equador, Colômbia, Guatemala, importantíssimo, Honduras, Paraguai, recentemente, vocês devem estar... Haiti, vocês devem estar acompanhando, né? Que há resistência contra esse ideário mais neoliberal, ou pelo menos, se não é assim identificado por essas lutas desses locais, é identificado como a luta contra os efeitos das políticas neoliberais que voltaram com força para o nosso continente com a derrocada de muitos de nossos governos e essa suposta onda conservadora que houve no período anterior. Então, eu diria que, neste sentido, sim, nós vemos com muito bons olhos e muito alegres e muito felizes uma recuperação de governos antineoliberais, como foi o caso da Argentina, México, depois da Bolívia, e certamente o Equador. Agora, não quer dizer que não haja tentativa de desestabilização desses governos. Veja, está acontecendo com o presidente Fernandes, na Argentina. Mais uma vez, os órgãos, a mídia, vamos dizer, empresarial, segue buscando desestabilizar o governo. Veja o que está acontecendo na Bolívia, com a decisão da justiça boliviana de prender preventivamente a golpista Janete Áñez. Foi uma decisão da justiça boliviana, o quanto que não estão criticando o governo do Lúcio Arce. A OEA fez um documento horroroso do Luiz Almagro, ele que cohonestou com o golpe de 2019. E também está sendo aberta investigação contra ele na Bolívia, né? Isso é lógico, ele atestou que a OEA e ele, em 2019, atestou que tinha havido fraude nas eleições, e não tinha havido fraude nenhuma. Nas eleições de 2019, quando o Evo Morales... Houve a fraude da fraude, né? A fraude da fraude. Isso não foi atestado por ninguém da esquerda, foi por peritos espertos estadunidenses, que chegaram, não teve fraude. Tanto é que, em 2020, ganha eleição o mesmo grupo político representado pelo Evo Morales de 2019, que é o Lúcio Arce. Mas agora querem contar a história como se não tivesse tido golpe na Bolívia. E nós sabemos que houve. Mônica, pela experiência anterior e já pelo que estão vivendo os governos de Alberto Fernandes e do próprio Lúcio Arce, a gente pôde ver as manifestações da ultradireita na Bolívia ontem, a burguesia latino-americana definitivamente não tem compromisso com a democracia? Eu acho que não, Breno. Eles só têm compromisso com a democracia quando estão contemplados os seus interesses econômicos. Mas é lógico, a burguesia é uma coisa muito ampla, né? Você tem setores intraburgueses que podem ou não estar sendo prejudicados ou ganhando com esses governos. Lógico, política se faz assim, não é com grandes... Mas, de toda maneira, você acha que a esquerda latino-americana deveria levar em conta que o núcleo duro da burguesia latino-americana, mais cedo ou mais tarde, contra governos progressistas, inevitavelmente, se puderem, recorrem ao golpe de Estado, à contra-revolução? Ou seja, não é algo que tem que estar no horizonte. Eu diria pela positiva, que para nós da esquerda, os valores da democracia são essenciais se a gente quiser avançar. O compromisso com a democracia é essencial para a esquerda. É o compromisso e a própria democracia e o aprofundamento dela, não simplesmente uma democracia eleitoral, porque também se pode fraudar. Haja vista 2018 no Brasil. Como que foi que o Haddad perde a eleição para o Bolsonaro? Eu não estou defendendo essa democracia liberal, mas a democracia é do interesse fundamental das esquerdas e dos progressistas. É essencial essa defesa da nossa parte. Porque a burguesia ou setores dela não tem compromisso com a democracia, até que
só tem compromisso até que seus interesses estejam contemplados. Quando não estão, eles não têm nenhum compromisso. É a história recente da América Latina. Mônica, há diferenças importantes, vamos utilizar esse termo, eu sei que você não gosta muito desse termo, mas apenas para sintetizar. Há diferenças importantes entre a segunda e a primeira onda progressista, entre o período anterior e o atual? Seria possível romper com o modelo neoliberal e neocolonialista na América Latina dentro da ordem capitalista? Olha, Breno, primeiro eu acho muito cedo a gente caracterizar como a diferença entre essa nova leva de governos e os anteriores. Primeiro, porque são governos recentes e são 2 governos. Agora é que nós temos a Bolívia, né? Uhum. México, que tem uma situação toda específica, está lá Como colado, se diz no vizinho. México, muito longe de Deus e muito perto dos Estados Unidos. Exatamente. E a Argentina, agora tem a Bolívia, Venezuela que resiste, impressionantemente resiste, e é bom que se diga, não resiste porque não apenas porque tem uma aliança popular cívico-militar, mas resiste porque o povo defende a Revolução Bolivariana e as políticas desenvolvidas pelo presidente Chávez e agora pelo Maduro, apesar de todo o cerco, etc. e tal. Mas existe uma diferença daquele momento para esse, que faz com que esse momento, ainda esses governos que ganhamos a eleição, e o da Venezuela e Cuba, são poucos governos, e é difícil, por exemplo, botar a CELAC para funcionar plenamente, a Unasul para funcionar plenamente, o Mercosul, que é um motor importantíssimo econômico e político latino-americano, ele tem influência econômica, nenhum dos 4, só a Argentina, está isoladinha lá dentro do Mercosul. Então, também tem mais dificuldade do que tinha no período anterior, porque no período anterior foi num crescendo. E deu origem ao Unasul, CELAC e um conjunto de políticas importantes na ordem multilateral, dos organismos multilaterais. Eu acho que cada vez mais, primeiro, a gente precisa caracterizar, o capitalismo tem uma crise que vem se arrastando desde 2008 e que não se resolveu até agora. Essa crise, é lógico, agravadíssima pela pandemia, e que, durante a pandemia, aqueles arautos da defesa do Estado mínimo, etc., etc., quase a gente não vê por aí, até o Biden investindo não sei quantos bilhões de dólares em políticas de renda e de recuperação econômica e vários outros exemplos. Mas, de qualquer maneira, essa crise do neoliberalismo e do domínio do capital financeiro, na minha opinião, no mundo capitalista, dificulta muito uma solução para a crise do capitalismo. E tem uma disputa política e ideológica no mundo e uma disputa com o capitalismo financeiro que hegemoniza. Eu estava lembrando que o ano passado, no tal do Fórum de Davos, eu esqueci o nome dele, mas é o CEO de um dos fundos de investimento mais poderosos do mundo, ele mandou uma carta para os participantes do Fórum de Davos, dizendo o seguinte: bom, nós, como fundo de investimento, resolvemos que, a partir de agora, nós vamos investir, como política de investimento do nosso fundo, só vamos investir em empresas que respeitem o meio ambiente, que tenham compromisso com a preservação do meio ambiente. Ótimo. Em tese, é uma ótima decisão. Agora, nós sabemos, primeiro, quem é ele para decidir o que vai acontecer com as políticas de preservação do meio ambiente, seja nos fóruns internacionais, seja em cada país. Ele é um céu de um fundo de investimento. Segundo, o que ele chama de preservação do meio ambiente? Isso não é discussão do capital financeiro, isso é discussão dos países e da ONU, dos órgãos multilaterais. Então, isso mostra o absurdo da situação. Um cara, um CEO de um fundo de investimento,
que define como é que o mundo vai ser. E a gente nem sabe. A gente nem sabe o que ele chama de preservação do meio ambiente. Então, a crise do capitalismo é muito grande, principalmente nessa fase de hegemonia do capital financeiro, e eles não vejo a curto prazo, principalmente com a coisa da pandemia, uma solução do ponto de vista do capitalismo. Enquanto isso, eu acho que nós, que somos os anticapitalistas, muitos de nós defendemos a sociedade socialista, nós do PT, uma sociedade socialista e democrática, etc., temos que explorar essas contradições, mas temos que resolver o problema concreto dos nossos povos, que é aprofundar as políticas antineoliberais, de recuperação do papel do Estado, de um papel regulador do Estado nas nossas economias, às vezes até mais do que regulador. O Lula falava no discurso dele, o papel que a Petrobras e a cadeia de petróleo e gás, não a empresa Petrobras, tem para o desenvolvimento econômico. Então, nós temos que explorar essas contradições e, ao mesmo tempo, resolver o problema dos nossos, apontar caminhos para resolver as agruras que o povo nosso sofre. Acho que o aprofundamento dessas contradições e dessas políticas vai levar, pode levar, não é que vai levar, não está escrito como uma lei, né? Pode levar a uma crise do capitalismo que não se resolve tão cedo e surgirem novas formas de organização. Mas isso é um processo histórico e não dá para achar que o capitalismo também não vai procurar as suas soluções. Eles são mais rápidos e mais espertos do que nós, por enquanto. O que muda, Mônica, para a esquerda latino-americana, a eleição e o governo Joe Biden? Olha, primeiro vamos recolocar em outros termos, Breno. O que muda a derrota do Trump? Mais do que a vitória do Joe Biden. Muda muita coisa, né? Basta ver o efeito da solidão do Bolsonaro, depois que o Trump perdeu a eleição, solidão política de articulação no mundo. Foi muito importante derrotar o Trump, e foi também importante perceber que os movimentos populares e sociais estadunidenses foram atores muito relevantes nesse processo de derrota do Trump. O movimento Black Lives Matter, mas não só. O movimento sindical teve uma ação muito superior no processo de derrota do Trump do que teve na outra eleição, na primeira eleição do Trump. Agora, eu não acredito que o Biden e o seu governo vão conseguir ou vão pretender ser governos identificados com a esquerda latino-americana e caribenha. Eu acho que talvez eles façam escolhas pontuais, né, de isolar um país e amenizar com outro país, Venezuela e Cuba, por exemplo. Eu não tenho acompanhado. E também não é prioridade da política externa, pelo menos até o momento da política externa do Biden, não é prioridade a América Latina e Caribe. Então, desse ponto de vista, segue uma política, vamos dizer, segue um ideário mais ou menos parecido com o do Trump. Mas tem vantagens, eu acho, o Biden ter ganhado as eleições. Primeiro, ele, de certa forma, coloca de novo um peso político nos organismos multilaterais, como o ONU, o OMS, com as características de um governo estadunidense. Mas isso é importante para nós que defendemos o multilateralismo. É lógico, a gente defende a ONU, a OMS, tem que melhorar, tem que ter reforma dessas instituições. Sempre foi proposto isso, principalmente pelo governo do presidente Lula e outros governos nossos, a criação da CELAC, da Unasul, etc. Mas uma diferença o que tem entre o Trump e Biden essa aposta no multilateralismo. Embora o Biden, lógico, vai cuidar dos interesses estadunidenses nesses organismos. O Biden não será um amigo dos governos progressistas da América Latina. Eu acredito que não, mas também não vai ser aquele inimigo que vai
fazer tão explicitamente o que o Trump fez. Embora, contra a Venezuela, é bom lembrar, o primeiro decreto de qualificação da Venezuela como um país perigoso, uma ameaça perigosa, foi do Obama. Em 2015 era o governo Obama. Mas vamos dizer, a escalada militarista do Trump na Colômbia contra a Venezuela, aqui no território brasileiro, foi uma escalada brutal. Talvez o Biden não faça exatamente isso. E a outra coisa é que também é um governo sobre o qual nós devemos ter maior pressão, incidência, pressão, inclusive para evitar que eles façam o que o Deep State, como se diz por aí, querem que seja feito com relação à América Latina, que é de fato que a gente seja o quintalzinho deles. Mônica, estamos aqui nos aproximando do final da entrevista. Eu vou te colocar uma última questão mais densa. Quais seriam as razões para o neoliberalismo provocar, em alguns países, cenários de rebelião popular, como você mesma citou, no caso do Chile, da Colômbia pré-pandemia, mas em outros, como o Brasil, haver uma situação de aparente letargia? Olha, Breno, primeiro que eu acho que no Brasil não é uma aparente letargia, mas também eu diria que é mais do que isso. É o fato de que nós tivemos aqui no processo, desde 2014, depois das eleições, 2015, 16, 17, 18, um ataque sistemático, organizado, e que contou com muitos atores e protagonistas do mundo brasileiro, políticos, empresariais, midiáticos, militares, de solapamento judicial, de solapamento político, ideológico, de um projeto democrático popular que, com erros ou acertos, vinha governando o Brasil, na minha opinião, com mais acertos do que erros, e que, lógico, com erros, ninguém vai dizer que tudo foram flores, mas que a tendência, se tivessem deixado a Dilma governar no segundo mandato e enfrentasse, lógico que ela ia enfrentar mais dificuldade, maiores pressões, mas se tivessem deixado a Dilma governar, muito provavelmente em 2018 a gente teria eleito o Lula de volta. Lógico, são conjecturas isso, são conjecturas. Mas eu acho que a direita percebeu que isso era uma possibilidade, por isso que resolveram ir para o golpe contra a Dilma, duela quem duela, fizeram a atrocidade do impeachment, que é, assim, desmanchar aquela mentira do impeachment internacionalmente, para nós do PT, foi tranquilíssimo. 2, 3 documentos, todo mundo já tinha percebido no mundo inteiro que aquilo era um golpe, e que a Dilma era uma mulher honesta, e que não tinha tido pedalada coisa nenhuma. Então, aqui no Brasil, são 5, 6 anos, eu diria que mais tempo, desde 2005 com a crise do mensalão, mas vamos ficar de 2014 para cá. E isso tem um efeito político ideológico na cabeça das pessoas, aliado com os erros nossos. É óbvio que a gente teve erro, né? Na comunicação, na disputa política, na organização do povo. Por exemplo, eu vejo o processo venezuelano com todas as... Eu já fui lá 2, 3, 4, 5 vezes, e eu percebo uma organização do povo que é muito superior à que nós temos. É lógico, eu falei aqui, lá tem uma aliança cívico-militar importante, mas quem são os militares das Forças Armadas venezuelanas? São pessoas do povo, porque o Chávez fez um processo de democratização da estrutura das Forças Armadas. E você tem o povo também organizado em cada região, em cada local. Então, isso nós não fizemos aqui no Brasil, e não fizemos em nenhum outro, acho eu, com diferenças aí, não vou me arriscar a falar de cada um do país, mas estou falando do Brasil, porque você disse que tem uma aparente letargia. Mas isso não vai durar para sempre, não vai durar para sempre, eu tenho certeza disso.
E a recuperação dos direitos políticos e a inocência do Lula tem um efeito de imagem e de, vamos dizer, e de esperança para as pessoas, que é brutal. Uma liderança como Lula, eu vou te dizer, eu acho que há poucas no mundo. E a fala do Lula mostrou o seguinte: primeiro, tudo que falaram sobre mim era mentira, vocês estão vendo? Porque a própria justiça declarou a inocência. Foi um jeitinho que a Suprema Corte deu de dizer, foi tudo errado, o Lula é inocente, então vamos cancelar tudo e, quem sabe, fazer outro processo. Então, esse processo brutal também teve efeitos na imagem das pessoas, né, na cabeça das pessoas, com outros mecanismos que a própria direita criou de ocupação de territórios e que foram deixados por nós da esquerda como territórios livres, onde nós não entramos, não organizamos, não trabalhamos. Mônica, com as novas tecnologias, seria mais fácil realizar movimentos continentais, como jornadas de protesto e até greves gerais? Nós estamos tentando, Breno, eu acho que é possível sim. Agora, tem um primeiro problema que é o acesso à internet, banda larga, aos povos, né? Nós somos um continente, um subcontinente, como diz você, pobre, nem todo mundo tem acesso a essas novas tecnologias, existe software livre para essas reuniões, conferências online, o que é muito importante, que é muito interessante, que nós precisamos divulgar. Agora, eu acho que tem uma grande vantagem que essas novas tecnologias nos trazem, que é a possibilidade de acesso à informação de uma maneira mais ágil e de acesso a portais e blogs e a ideias que não estão no mainstreaming da mídia. Então, por exemplo, o Opera Mundi, aqui estou falando do Brasil, Opera Mundi, 247, Diário do Centro do Mundo, um monte o blog da cidadania, e também isso acontece em outros países. E isso nos permite, a tecnologia nos permite, a partir dessas plataformas, fazer a disputa de narrativa, a disputa de conteúdo, a disputa política e ideológica. Isso certamente nos ajuda. Mônica, encerrando aqui, vou te fazer duas perguntas para esquentar a quarentena, que ainda vai longe aqui no Brasil. O que você leu ou está lendo durante a pandemia que gostaria de sugerir para os nossos espectadores? Olha, tem um livro que eu já tinha comprado faz um tempo e não tinha lido. Eu comprei fui comprando um monte de livro nessa pandemia para ler, né? E eu estou lendo agora, que é sobre os bastidores da Vaza Jato. É um livro feito pelo pessoal do Intercept Brasil, que conta o processo através do qual o hacker entrou em contato com eles, com jornalistas, etc. É super interessante, eu adoro. Autora, né? Mórula, eu acho. Mórula Editorial. Chama Vaza Jato, Bastidores e das reportagens que abalaram o Brasil. A autora é uma jornalista, não é? É uma jornalista, se não me engano é Letícia, vou lembrar o nome dela. Uhum. Vou lembrar o nome dela, Letícia. É super interessante e eu recomendo. Inclusive tem lá um capítulo, eu estou nesse capítulo, que o Moro sugeriu para o Dallagnol, lá numa das mensagens, interferir na política venezuelana, passar dados para aquela procuradora-geral demissionária sobre dados do Lava Jato para desestabilizar o governo Maduro. Então, é bem legal. E série? Qual a melhor série que você viu na quarentena? Eu não sei exatamente, não vi muitas. Tem uma que me marcou muito, Breno, que é uma série da BBC, foi produzida pela BBC de Londres, que chama The Fall, A Queda. E ela é antiga, ela é de 2013, eu não tinha visto.
e é a história de uma investigadora de um assassino serial de mulheres em Belfast. Super legal pela sutileza. Lógico, é uma série, É uma série ficcional ou uma série documentária? É ficcional, é um suspense psicológico que me atrai, porque eu sou psicóloga, mas ali, e eu queria recomendar para as mulheres assistirem, sabe aquilo que a gente passa de atitudes sutilmente machistas, mas profundamente machistas no dia a dia? Tem cenas muito legais que escancaram isso, né, então eu me identifiquei muito The Fall, A Queda. The Fall, A Queda, é da BBC, com a Gillian Anderson, aquela moça que fazia lá nos anos 70 o Arquivo X, anos 80. É uma boa Mônica, atriz. Queria te agradecer muitíssimo pelo teu tempo e pela entrevista. Eu tenho certeza que trouxe informações sobre o Foro de São Paulo que os nossos espectadores têm muita dificuldade de encontrar nos meios tradicionais de comunicação. Da parte do Opera Mundi, você tem a reafirmação do nosso compromisso de continuar cobrindo o Foro de São Paulo, suas atividades, suas ações, e a gente vai sempre se reencontrar. Muitíssimo, muitíssimo obrigado pelo teu tempo e pela tua entrevista. Eu que agradeço, Breno, eu que agradeço, e a todo mundo, os nossos telespectadores, não sei se se chama assim, que acompanharam até aqui. Obrigada mesmo, viu? E tamo junto. Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. A entrevistada de hoje foi Mônica Valente, secretária executiva do Foro de São Paulo. Eu queria agradecer a audiência, especialmente aqueles que fizeram perguntas, pedindo desculpas se elas não puderam ser lidas dessa vez. Mais especialmente ainda, agradeço quem contribuiu com o Superchat, com o Super Sticker, ou se tornou membro pagante do canal do Opera Mundi no YouTube. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Opera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários. O jornalismo de Opera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br. Com um pequeno valor mensal, você nos ajuda no desenvolvimento de um jornalismo independente e de qualidade. Obrigado pela audiência e até a próxima.